Então, bom dia para todo mundo. Hoje é dia 2 de setembro. Vamos continuar a nossa leitura na página 203, mas vou fazer um resuminho antes, tá bom? Quem puder e quiser pode colaborar aqui. Então, terminou a fase, eu vou usar alguns outros termos para gente, para ver se vai clareando aqui a nossa leitura, né? Então, terminou a fase de hominização e começa o preparo para o homem, o Homo sapiens. As características físicas já estão fixadas, mas as capacidades físicas e mentais precisam ainda ser desenvolvidas. O homem daquela época é muito diferente de nós, né, da atualidade. Não possuía ainda os elementos que constituem a entidade humana e que representa hoje o patrimônio anímico espiritual. O período Atlântico, então, a gente viu que eram esses homens que vivem na Atlântida, que era um continente que está hoje o Oceano Atlântico. O homem tinha uma forma e aspecto presentes, mas uma consciência diferente da atual. Faltava inteligência, consciência clara de si e do mundo externo. E, nesse sentido, ele tinha um estado mental que o fazia participar dos seres, forças e fatos de um mundo suprassensível, como uma realidade concreta, ou seja, ele estava unido a esse mundo espiritual. Ele não tinha desenvolvido ainda os sentidos, nem a autoconsciência, nem a faculdade de pensar, e não havia então essa cisão entre eu e o outro, entre o mundo externo e o mundo espiritual. Então, ele estava mergulhado então nessa realidade espiritual e na Bíblia é reconhecido como esse estado paradisíaco. E ele vai se desprendendo desse estado devido à atuação de alguns seres, entre aspas, rebeldes, que são tão reais quanto os seres empenhados em conduzi-los ao desenvolvimento humano e ao desenvolvimento harmônico. E na evolução, então, esse homem vai adquirindo faculdade de pensar, a consciência, o interesse pelo mundo externo, a autoconsciência, o livre-arbítrio, responsabilidade por todos os atos. Significa isso que toda essa conquista faz com que ele perca a harmonia da vida em Deus ou desta unidade. E isso ocorre pelas forças do bem e do mal. E esse autor fala dessas forças simplistas que nós falamos do bem e do mal. Então, essa luta que ocorre no período pós-atlântico, ele está subdividido em períodos menores de 2160 anos aproximadamente. Então, em cada um desses períodos, o homem adquire novas propriedades anímico-espirituais devido ao desenvolvimento dos novos membros da sua entidade humana. Trata-se de uma organização suprassensível. Cada uma das conquistas dos períodos pós-atlânticos teve uma cultura como protagonista, como a gente viu, com uma disposição anímico-espiritual específica. Então, a gente viu a cultura da antiga Índia, que vai de 7.230 a 5.070 a.C., onde ela tinha uma afinidade fortíssima com o mundo espiritual. Esse homem dessa cultura, que não tem nada a ver com a Índia de hoje, né? Lembram que a gente leu isso? Ele sentia essa vida na Terra como um exílio, e eles ansiavam a voltar à pátria espiritual. Lembram que eles já começam a ter essa inspiração desse ser solar, né? Que vai orientando todo o desenvolvimento, mas que não tem nada a ver com essa imagem que a gente tem do Cristo. Era uma entidade que soprava
que estava envolvida nesse desenvolvimento. E depois nós começamos a ver essa cultura da antiga Pérsia, que aproximadamente vai de 5070 a.C. a 2910 a.C. E aqui a gente tem uma mudança total de atitude, total, não sei se tão fortemente total, mas a liderança aqui é desse líder que a gente leu da última vez, Zoroastro ou Zaratustra, né? Que eles tinham uma maior afinidade com a vida na Terra. Então, parece que eles domesticavam os animais selvagens, criavam as plantas, estavam muito ligados à agricultura, né? Tinham uma afinidade maior com a terra. Eles tinham uma noção mais clara da realidade espiritual, que se apresenta no antagonismo dessas forças do bem, as forças da luz, e as forças do mal, que são as forças das trevas, né? Ou Ariman. E aí a gente continua lendo, né? Lembrando sempre desse espírito solar que está no comando do desenvolvimento da humanidade. Acho que isso é uma imagem que a gente deveria guardar, né? E agora estamos na página 203, no, no último parágrafo, né? Alguém quer ler? Então eu vou ler. Você quer ler, Ana? Tá bom. Leio, vamos ver Ótimo. se eu lendo ajuda um pouco mais. Tá bom. Ficou, gente, tá claro para vocês? Não tá com eco no meu microfone? Não. Então tá. Em seus estados de evidência profética, Zaratustra via ser possível, dentro da evolução da humanidade, a existência de uma personalidade com esse corpo astral adequado. Porém, sabia igualmente que antes desse tempo, as forças solares espirituais não poderiam ser encontradas na Terra, mas que poderiam ser percebidas pela contemplação suprassensível no âmbito da parte espiritual do Sol. Ele podia contemplar essas forças ao dirigir seu olhar espiritual para o Sol e anunciava a seu povo a essência dessas forças que, por ora, só podiam ser encontradas no mundo espiritual, vindo mais tarde a descer à Terra. Essa era a anunciação do grande espírito solar ou espírito de luz. A aura solar é a Hura que fala? A É. Hura Mazdal e Ou- Ormuzd. É isso? É. Nem É. sei. Como ser de E luz aí, né? Esse é o ser de luz. esse seria o Cristo, é isso? Esse ser Não, solar? não. É o ser de luz, que eu entendo não é o Cristo aqui. É um Tá. ser de luz. Então, talvez a gente. Esses, Espera só um pouquinho, deixa eu ver se eu vou falar uma coisa aqui. Vamos ver se a Cris concorda comigo ou vocês aí. O ser de luz e o ser das trevas. Eu acho que a gente poderia pensar um pouco em Lúcifer e Ahriman, né, Cris? É, porque nesse período da antiga Pérsia, lembra que lá na antiga Índia, o homem ainda se sentia unido ao mundo espiritual. Então, era unidade. Na antiga Pérsia, houve a polaridade. Sim. Então, acho que a gente pode falar isso, um ser de luz e um ser das trevas. E quando você lê, Essa separação do homem com o mundo espiritual. Eu não sei se a gente pode chegar a dizer que tem um dentro e um fora, porque tem uma
Se tem a polaridade, há uma separação, né? Lembra que lá na antiga Índia ele se sentia unido a tudo. Na antiga Pérsia já houve um olhar diferente para o que é externo, para as coisas da natureza. Então já não é mais tudo junto, já tem um distanciamento. E esse ser de luz, do que eu entendo, assim, é um anunciador desse ser maior, que é o Cristo, né? Mas é assim, é um prenúncio, sabe? Vem anunciando isso. E a gente pode pensar que o Zaratustra é um ser de luz também, né? Sim? Porque esse é o guia desta época, né? É. O outro autor fala do ser das trevas, ele coloca o Ahriman, entre parênteses, Ahriman, tá? E a gente não pode também deixar de pensar que Lúcifer também é um ser de luz, né? Se a gente pensar, só que ele tem essa tendência a levar a gente para esse perfeccionismo, para se tornar um anjo, não fazer com que a gente tenha esse livre-arbítrio. Mas ele traz essa possibilidade para o homem da autonomia, da liberdade. Lembra que a gente viu da última vez? Então, ó, a gente pode pensar desta forma também, né? Grandes imaginações, tá, Ana Rita? Esse espírito de luz se revela a Zaratustra e seus adeptos como espírito que volta sua face para o homem, a partir do mundo espiritual, e prepara para o futuro dentro da humanidade. Trata-se do espírito prenunciador do Cristo, ó, É. antes da aparição deste na Terra, e que Zaratustra anuncia como espírito de luz. Ah, Por outro beleza. lado, ele apresenta em Ariman, Angra Maiju, não sei se assim que se pronuncia, uma potência que, por sua influência sobre a vida anímica humana, atua de modo nefasto quando esta se entrega a ele, unilateralmente. Essa potência não é outra senão aquela, caracterizada acima, que desde a traição dos segredos de Vulcão, adquirira um domínio especial sobre a Terra. Segredos de Vulcão? Que teve aquela época, né, de desenvolvimento que os seres foram para vulcão, né? Cada um foi para um canto, lembra disso? Então, acho que é isso. Os Além da segredos men... da Soeto, quais são? Você É, é que, lembra? é que Desculpa, Eliane. Vulcão é bem para frente, né? E ele está falando do Ahriman. E o que que o Ahriman faz? Ele antecipa as coisas para nós. Ele quer trazer o futuro antes que estejamos totalmente prontos. Foi isso que eu entendi dessa passagem. Não sei se é. Acho que faz sentido, Então, sim. é um desenvolvimento muito para frente que eles anteciparam uma parte. Isso. Além da mensagem do Deus de luz, foram anunciados por Zaratustra ensinamentos daquelas entidades espirituais que, ao sentido purificado do vidente, revelam-se como companheiras do espírito de luz, às quais faziam oposição os tentadores que se manifestavam ao impuro resto de clarividência conservado da época atlântica. Era preciso tornar claro ao povo proto-persa como na alma humana, enquanto voltada à ação e ao esforço no mundo físico-sensível, desenrola-se uma luta entre o poder de Deus, de luz, e o de seu adversário, e como o homem deve comportar-se
de modo que e sim que sua influência seja dirigida para o bem pela força do primeiro. Esse adversário seria Arion, seria isso? É, as forças da treva, as forças da luz e as forças da treva. Tá. Terceiro período, a cultura egipto-caldaica. Um terceiro período cultural da época pós-atlântica nasceu nos povos que, por suas migrações, haviam finalmente confluído na Ásia Ocidental e no norte da África. Foi entre os caldeus, babilônios e assírios, por um lado, e os egípcios, por outro, que essa cultura se desenvolveu. Nesses povos, o interesse pelo mundo físico sensorial evoluíra diferentemente do que entre os proto-persas. Eles haviam recebido muito mais do que os demais povos, a disposição de espírito que serve de base para a faculdade do pensar, para o dom do intelecto surgido desde o final do período atlântico. Aliás, era a missão da humanidade pós-atlântica, desenvolver em si as faculdades anímicas que podiam ser adquiridas pelas forças intelectuais e afetivas despertas, não movidas diretamente pelo mundo espiritual, e sim surgidas pelo fato de o homem observar o mundo sensível, adaptar-se a ele e transformá-lo pelo trabalho. A conquista desse mundo físico sensível por aquelas faculdades humanas deve ser considerada como a missão da humanidade pós-atlântica. De etapa em etapa, essa conquista progride. Na antiga Índia, na verdade, o homem, por sua constituição para este mundo, porém, considera-o uma ilusão e seu espírito está voltado para o mundo suprassensível. No povo proto-persa, ao contrário, manifesta-se o empenho em conquistar o mundo físico-sensorial, mas, em grande parte, isso ainda é procurado com as forças anímicas que restavam como herança de uma época em que o homem podia alcançar imediatamente o mundo suprassensível. Entre os povos do terceiro período cultural, a alma já havia perdido grande parte das faculdades suprassensíveis. Cabe-lhe pesquisar no mundo ambiente sensorial, as manifestações do espiritual, continuando a aprimorar-se pela descoberta e invenção dos meios culturais resultantes desse mundo. Foi pela pesquisa das leis do plano espiritual, situado atrás do mundo físico sensível, que nasceram as ciências humanas. E foi pelo fato de as forças desse mundo terem sido conhecidas, trabalhos, que nasceram a técnica humana, o trabalho artístico e os seus instrumentos e meios. Agora eu fiquei confusa. Isso não se dá antes de Cristo? O quê? Esse período que a gente está falando não é antes de Cristo? É, Porque esse 2910, período você falou que é de 5.000 a 70 a 2010 antes de Cristo, esse período da antiga Pérsia, é isso? agora esse é 2910 a 750 antes de Cristo. A gente está num período Ah, anterior. 750. É, Tá, mas já nesse período já começa a ter esse desenvolvimento artístico? sim. Lembra do povo egípcio, né? Como já tem Ah, tá. essa questão aí, já desta forma, dentro desta compreensão desta cultura, né? É assim, Ana, anteriormente, bem lá para trás, e isso é reconhecido inclusive pela ciência hoje, né? Que lá atrás Peraí a que tem um problema aqui, deu algum delay aqui. religião, a arte
e a ciência, elas eram unidas, porque tudo vinha do mundo Congelou a imagem espiritual. aqui. Vixe, ela Ela tá. congelou. Para todo mundo? Roberta Ângela, a Ana Rita congelou para você? Ah, ela A Roberta. Ah, voltou. Foi só eu que caí ou caiu tudo? não, você Só só. você. Né? Você ouviu que eu tinha falado de arte, religião e Não. ciência? Lá nos primórdios, era tudo junto, vinha tudo do mesmo lugar. Uhum. Então, era essa tríade. Por isso, aí você falou, ah, já tinha arte, tinha. Era tudo junto. Tanto que lá nos primórdios, aqui no Egito, ainda era assim, o vou falar assim, o representante político, ele era dito de origem divina. Muitas vezes ele era o regente e o sacerdote máximo daquele Faraó, grupo. o faraó, né? Ele era, né? Então era tudo muito junto, mas aqui começa, como ele fala, começa a ter esse pensamento mais afastado do mundo espiritual, e a ciência e a cultura vão tomando, criando, né, uma autonomia que elas vão se separando do espiritual. Ajudou? Bastante. Então, tudo era uno, né, com essa intervenção, com essa espiritualidade, e aí começa a ter uma especificação, uma particularidade, eles se separam, é isso? O É, homem então, vai é bem o ganhando início do. autonomia. Tá, tá. Que é o processo de evolução da Terra e do homem, né? É Isso, essa altura. Tá, exatamente. tá bom. Obrigada, viu, Cristina? Para o homem dos povos babilônio-caldaicos, o mundo sensível já não era uma ilusão. Em seus reinos, em montanhas e mares, no ar e na água, ele via uma manifestação dos atos espirituais das potências aí ocultas, cujas leis ele procurava conhecer. Para o egípcio, a terra era um campo para seu trabalho, entregue no estado que ele deveria, mediante suas próprias faculdades intelectuais, transformar de modo a tornar-se uma prova do poder humano. Da Atlântida foram transplantados para o Egito oráculos que procediam particularmente do oráculo de Mercúrio. Porém, havia outros, como, por exemplo, os oráculos de Vênus. No conteúdo cultivado entre o povo egípcio por meio desses oráculos, foi inserido um novo germe de cultura. Este partiu de um grande dirigente que havia recebido seus ensinamentos no âmbito dos mistérios zaratustrinos, persas. Ele era a personalidade reencarnada de um discípulo do grande Zaratustra. Tomando por base um nome histórico, chamemo-lo Hermes. Pela assimilação dos mistérios de Zaratustra, ele pôde encontrar o caminho correto para conduzir o povo egípcio. É o Hermes Trismegisto, é isso? Acho que é. Na vida terrestre, entre o nascimento e a morte, esse povo havia dirigido de tal modo sua atenção ao mundo físico-sensorial, que só conseguia contemplar diretamente o mundo espiritual em medida muito limitada, mas reconhecia no primeiro as leis deste último. Assim, não seria possível falar-lhe a respeito do mundo espiritual
como de um plano ao qual ele tivesse acesso durante a vida terrena. Em compensação, era possível mostrar-lhe como o homem, no estado incorpóreo após a morte, vive com o mundo dos espíritos que se manifestam durante a vida terrena por suas marcas no reino físico sensível. Hermes ensinava o seguinte: na medida em que o homem emprega na terra suas forças para atuar segundo as intenções das potências espirituais, torna-se apto a reunir-se a essas potências após a morte. Particularmente, aqueles que atuaram com mais zelo nessa direção, entre o nascimento e a morte, irão reunir-se à elevada entidade solar, a Osíris. Do lado babilônio caldaico dessa corrente cultural, essa orientação do interesse humano para o físico sensível fazia-se notar mais do que do lado egípcio. Estudaram-se as leis deste mundo e, a partir das reproduções sensoriais, contemplaram-se os arquétipos espirituais. Contudo, Travou. apegado ao mundo sensorial, em vez do espírito. Alguma coisa? Alguém falou? Não, né? É Mundo que você está sensorial, em falando, vez Ana. do espírito que Você está travando. tá ruim a minha internet. É. Deixa eu mudar. Deixa eu ver aqui. Melhorou um pouco ou não? Vamos ver, continua. Tá. Em vez do espírito estelar do espírito estelar valorizava-se a estrela. Em vez de outros seres espirituais, colocavam-se em primeiro plano suas reproduções terrenas. Apenas os dirigentes adquiriram conhecimentos verdadeiramente profundos a respeito das leis do mundo suprassensível e de sua sinergia com o sensorial. Mais fortemente do que em qualquer outro lugar, produziu-se aqui um contraste entre os conhecimentos dos iniciados e as crenças errôneas do povo. Então, É cada como se vez. tivesse uma divisão. Pode falar. Não, o que eu estou entendendo é que cada vez mais está havendo essa divisão e essa compreensão de que a Terra, tudo que acontece aqui na Terra está ligado lá em cima, né? Então, primeiro está tudo unido, depois começa a dividir, depois começa a perceber que existe uma ligação, né? Então, é como se uma parte da população voltasse mais por esse material e o outro mais para o espiritual, seria isso? Pode ser isso, não É, sei. do jeito que ele fala aqui, talvez, porque aqui no Egito já tem os mistérios, né? Como que é os mistérios do sul, que só os iniciados é que têm o conhecimento do mundo espiritual mesmo. E quem não é iniciado já começa a ter uma outra compreensão só do material, porque é que ele fala, né? Que quem não é iniciado olha para a estrela e tem uma compreensão só do físico, né, científica, mas quem é iniciado olha para a estrela e sabe que ali é um ser espiritual, habitam seres espirituais, né? Isso é como eu entendi, é a meu entendimento. Mas ajudou. Pode continuar? Pode.
Quarto período, a cultura greco-latina. Condições totalmente diversas existiam nas regiões da Europa Meridional e da Ásia Ocidental, onde floresceu a quarta época cultural pós-atlântica. Pode-se chamá-la de greco-latina. Para essas regiões, haviam confluído os descendentes dos homens das mais diferentes regiões do mundo mais antigo. Existiam oráculos que eram uma continuação dos diversos oráculos atlânticos. Havia homens que possuíam, como disposição natural, restos da antiga clarividência e outros que podiam adquiri-la de maneira relativamente fácil, mediante disciplina adequada. Em lugares especiais, não apenas foram conservadas as tradições dos antigos iniciados, como ainda surgiram sucessores dignos deles, os quais, por sua vez, atraíam discípulos capazes de ascender a elevadas esferas da contemplação. Nessa circunstância, tais povos continham em si o impulso para criar no mundo sensorial um domínio que expressasse no físico ou espiritual de forma perfeita. Ao lado de muitas outras, a arte grega é uma consequência desse impulso. Basta penetrar com o olhar espiritual no templo grego para se reconhecer como essa maravilhosa obra de arte. Opa, li errado. Basta penetrar com o olhar espiritual no templo grego para se reconhecer como, nessa maravilhosa obra de arte, o elemento sensório material foi trabalhado pelo homem de maneira tal que cada uma de suas partes parece uma expressão do espiritual. O templo grego é a casa do espírito. Percebe-se em suas formas o que normalmente só é reconhecido pelo olhar espiritual de quem observa de modo supersensível. Um templo de Zeus ou Júpiter é construído de forma a representar, para o olhar sensorial, um digno envoltório daquilo que o guardião da iniciação de Zeus ou Júpiter contemplava com olhar espiritual. E assim sucede toda a arte grega. Foi por vias misteriosas que os tesouros de sabedoria dos iniciados fluíram para os poetas, os artistas e os pensadores. Nas cosmovisões construídas pelos antigos filósofos gregos, reencontraram-se os mistérios dos iniciados sobre a forma de conceitos e ideias. E as influências da vida espiritual, os mistérios dos centros de iniciação asiáticos e africanos, afluíram para esses povos e seus guias. Os grandes mestres hindus, os acólitos de Zaratustra, os adeptos de Hermes, haviam formado seus discípulos. Estes ou seus sucessores fundaram centros iniciáticos onde as antigas sabedorias renasciam sob nova forma. Eram os mistérios da antiguidade, onde se preparavam neófitos para serem conduzidos aos estados de consciência que lhes possibilitasse alcançar a visão do mundo espiritual. Mais detalhes sobre esses mistérios da antiguidade encontram-se em meu livro O Cristianismo como Fato Místico, do Rudolf Lanz, né, que está aqui na rodapé. Tradução dele. Desses centros de iniciação, os tesouros de sabedoria afluíram aqueles que
É a tradução dele. Ah, perdão. Não tem a tradução. Tradução do Rodolfo Lanz. Obrigada, Eliane. Vou voltar aqui. Desses centros de iniciação, os tesouros de sabedoria afluíram para aqueles que cultivavam os mistérios espirituais na Ásia Menor, na Grécia e na Itália. No mundo grego, surgiram importantes centros de iniciação nos mistérios órficos e eleucínios. Na escola filosófica de Pitágoras, continuaram a ter efeito os grandes ensinamentos e métodos de sabedoria dos tempos anteriores. Em extensas viagens, Pitágoras fora iniciado nos segredos dos mais variados mistérios. Então, é como se o povo que estivesse nesse período com todo esse processo e esse acompanhamento do mundo espiritual, desse essa evolução, essa continuidade nesse progresso. Sim, ela Ela tá, travou. e ela tem um delay, né? É, Grande. Ela travou agora. É, Então, voltou. é isso, tem uma continuidade, né? O povo está sendo inspirado desde a época lá do Zaratustra anterior e vai sendo inspirado para formar essas pessoas aqui. Então, o Hermes, o Zaratustra, qual é o outro? Acho que esses dois que a gente viu, né? é, Que vai chegar nesses centros de mistérios, né? Então, é o Pitágoras, o Platão, Aristóteles, todos eles foram inspirados, bem sendo inspirados, né? Gente, desculpa que tá. Eu até mudei aqui, eu saí do roteador e fui para outra internet para ver se melhorava, porque travou tudo. mas Tudo é bem. assim mesmo, não deu para acompanhar. Eu acho que podemos parar aqui porque já começa um outro tópico, Tema, né? Correntes iniciáticas pós-atlântica. Acho que nós sim. podemos encerrar por aqui. Eu vou parar a gravação. Peraí.